Meu nome é Helena e, olhando para trás, parece quase impossível acreditar em tudo que vivi. Quando conheci Marcos, eu era uma jovem cheia de sonhos, ainda na faculdade. Ele apareceu em minha vida como alguém que parecia enxergar em mim um futuro cheio de possibilidades. Atencioso, inteligente e dono de um sorriso que me fazia esquecer dos problemas, logo se tornou parte essencial do meu mundo. Nos primeiros meses de namoro, Marcos não economizava em gestos de carinho. Fazia questão de me levar flores sem motivo, planejava pequenos passeios surpresa e sempre dizia que estava construindo um futuro ao meu lado. Eu, que vinha de um relacionamento difícil no passado, me sentia finalmente segura. Marcos parecia ser a prova de que o amor verdadeiro existia. Quando decidimos nos casar, muitos disseram que era cedo, mas eu não tive dúvidas. No altar, com a voz firme e olhos fixos nos meus, Marcos fez questão de prometer que jamais me abandonaria, acontecesse o que acontecesse. Aquelas palavras ficaram gravadas em minha memória, ecoando como uma melodia que embalou os primeiros anos da nossa vida juntos. Nosso início de casamento foi simples, mas cheio de cumplicidade. Não tínhamos grandes luxos, mas dividíamos cada conquista com entusiasmo. Lembro-me de quando conseguimos comprar nossos primeiros móveis, usados e cheios de marcas, mas que para nós tinham sabor de vitória. À noite, entre risos, planejávamos viagens que um dia faríamos e a família que sonhávamos em construir. Marcos sempre dizia que o que importava era estarmos juntos, independentemente das dificuldades. E eu acreditava nele. Era bonito ouvir, em momentos de aperto financeiro, frases como: "Helena, eu te prometi que nunca te deixaria. Se a gente tiver que comer só pão e café, vai ser de mãos dadas." Essas falas aqueciam meu coração e me faziam ter certeza de que ele era o homem certo para mim. Com o passar do tempo, conseguimos certa estabilidade. Eu arranjei um emprego fixo, ele também, e a rotina começou a se encaixar. Tivemos momentos de risos e pequenas brigas, como todo casal, mas sempre achei que nosso amor fosse mais forte do que qualquer desentendimento. Marcos era meu companheiro, meu amigo, meu porto seguro. Ele fazia questão de reforçar, de tempos em tempos, que estava ao meu lado para tudo. "Helena, você é minha vida. Nada nesse mundo pode me afastar de você. Nunca se esqueça disso." Eu sorria, acreditando em cada palavra. Para mim, nosso casamento era sólido, uma fortaleza construída sobre bases firmes. Com o tempo, começamos a sonhar com filhos, mas adiamos o plano por causa das condições financeiras. Mesmo assim, já imaginávamos como seria a vida com uma criança correndo pela casa. Eu nutria dentro de mim a esperança de que, um dia, formaríamos a família perfeita. Foi justamente nessa fase de esperança que comecei a perceber mudanças sutis no meu corpo. Cansaços que não faziam sentido, pequenas dores que insistiam em permanecer. No início, ignorei, atribuindo a correria do trabalho e as preocupações do dia a dia. Mas com o passar das semanas, os sintomas se intensificaram. Lembro-me de comentar com Marcos, durante o jantar, que talvez fosse bom fazer um check-up. Ele riu e disse: "Helena, você se preocupa demais. Você é forte, não tem nada aí." Suas palavras me tranquilizaram momentaneamente, mas dentro de mim algo gritava que não era apenas cansaço. Ainda assim, preferi adiar exames. Talvez por medo, talvez por acreditar que estava exagerando. A rotina seguia e, sempre que eu mencionava desconfortos, Marcos repetia que era apenas estresse. Eu aceitava, confiando nele, mas a inquietação nunca me abandonava. Até que um dia, voltando para casa após o trabalho, senti uma dor tão intensa que precisei me sentar na calçada. Foi um choque perceber que algo realmente estava errado. Naquela noite, olhando para Marcos, decidi que não podia mais adiar. Disse a ele que precisava procurar um médico de verdade. Ele, embora relutante, acabou concordando. No fundo, eu acreditava que, qualquer que fosse o diagnóstico, teríamos forças para enfrentar juntos. Afinal, ele prometeu diante de Deus e de todos: nunca me abandonaria. Eu não fazia ideia de que, justamente quando minha vida começava a desmoronar, aquelas promessas seriam postas à prova de uma maneira cruel e impiedosa.
A consulta que eu tanto temia chegou. Entrei no consultório com as mãos suando, e cada segundo de espera parecia uma eternidade. Quando o médico finalmente abriu os exames, sua expressão mudou para um semblante sério, quase pesado. Ele escolheu as palavras com cuidado, mas nenhuma suavidade seria capaz de disfarçar a gravidade. Eu tinha uma doença séria, que exigiria tratamento longo, doloroso e cheio de incertezas. Naquele instante, meu mundo desmoronou. Voltei para casa com os papéis amassados na bolsa, como se a dureza daquelas letras pudesse ser apagada se eu os escondesse. No caminho, ensaiei dezenas de vezes como contaria a notícia a Marcos. Eu acreditava, de todo o coração, que ele seria meu alicerce, que me envolveria nos braços e diria: "Vamos enfrentar isso juntos, Helena." Quando cheguei, encontrei-o largado no sofá, rindo de algo no celular. Senti um nó no estômago. Ajoelhei-me diante dele, com lágrimas que teimavam em escorrer antes mesmo de eu abrir a boca. Contei tudo em um fôlego só, esperando desespero nos olhos dele, mas também esperança. Marcos, porém, permaneceu em silêncio por alguns instantes, fixando o olhar em um ponto qualquer da parede. Eu aguardava um abraço, uma palavra de conforto, mas tudo que recebi foi um suspiro impaciente. "Isso vai dar muito trabalho, Helena", murmurou, como se estivesse comentando sobre uma tarefa doméstica qualquer. Senti o chão se abrir sob mim. Balancei a cabeça, tentando não acreditar no que ouvia. "Trabalho nenhum, Marcos. A gente vai passar por isso junto, não é? Você prometeu, você sempre disse que nunca me abandonaria." Ele me encarou, os olhos sem brilho, e respondeu com uma frieza que congelou minha alma. "Eu falei aquilo quando a gente se casou. Mas você sabe, a vida muda." As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim durante toda a noite. Eu me perguntava, como alguém que jura amor eterno consegue tratar a dor do outro como um fardo? Nos dias seguintes, comecei o tratamento. Logo surgiram os efeitos colaterais: tonturas, enjoo, febre. Cada manhã era uma batalha para levantar da cama. Eu tentava manter a rotina, preparar o café, organizar a casa, mas meu corpo já não obedecia como antes. Mesmo assim, eu me esforçava, acreditando que talvez, ao ver minha luta, Marcos tivesse compaixão. Mas a distância entre nós só crescia. Em vez de apoio, ele despejava cobranças. "A casa está um caos. Você não faz mais nada." Reclamava, sem perceber as marcas roxas em meus braços, resultado das agulhas do tratamento. "Você só fala de doença." Eu não posso viver só ouvindo isso. Eu engolia o choro, mas no fundo gritava por dentro: eu não escolhi ficar doente. Ainda assim, respondia com calma, implorando por paciência, tentando lembrá-lo do homem que um dia me jurou amor. O ápice aconteceu numa manhã de sábado. Eu estava com febre alta, tremendo, e pedi a ele que me levasse ao hospital. Completamente exausta, segurei sua mão na tentativa de despertar algum afeto. Mas Marcos se afastou bruscamente, irritado. "Eu não nasci para ser enfermeiro. Não vou ficar preso aqui cuidando de você." Senti meu coração ser esmagado. Aquelas palavras foram ditas com tanta raiva que era impossível fingir que era apenas um momento de estresse. Ainda assim, no fundo de mim, havia esperança. Eu acreditava que ele poderia se arrepender, que talvez, ao ver minha fragilidade, ainda encontrasse algum resquício de amor. Mas eu estava enganada. Alguns dias depois, voltei para casa após uma sessão de tratamento. Estava esgotada, o corpo pesado, a mente nublada. Abri a porta e encontrei uma cena que jamais esquecerei. Marcos estava no quarto, com a mala aberta sobre a cama, jogando roupas lá dentro sem nenhum cuidado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aproximei-me, sem acreditar no que via. "O que você está fazendo, Marcos?" Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele não parou o movimento, apenas respondeu, frio: "Estou arrumando minhas coisas." Minha respiração falhou. "Mas, e eu? E a gente? Você disse que nunca me deixaria, você prometeu." Dessa vez ele parou, olhou-me nos olhos e, sem um pingo de culpa, disse: "Helena,
eu não consigo viver assim. Você está doente, e isso vai durar anos. Eu não quero essa vida. Aquelas palavras cravaram-se em mim como facas afiadas. Eu me ajoelhei, implorando para que ele pensasse melhor, que lembrasse de tudo que vivemos. Mas Marcos apenas fechou a mala, ergueu-a com firmeza e se dirigiu à porta. Antes de sair, deixou a frase que jamais esqueci: "Estou indo embora." E assim, em poucos segundos, o homem que havia jurado nunca me abandonar partiu, deixando para trás não apenas uma mulher doente, mas uma alma despedaçada. Naquele silêncio que tomou conta da casa, percebi que não lutaria apenas contra a doença. Eu teria que aprender a viver com o peso da traição, do abandono e da dor de saber que aquele em quem mais confiei escolheu virar as costas quando eu mais precisei. O silêncio que ficou após a saída de Marcos foi como um peso esmagador. De repente, a casa, antes cheia de vozes, risadas e planos, parecia um vazio imenso. As paredes ecoavam memórias de momentos felizes, mas agora tudo soava distante, como se tivesse acontecido em outra vida. Eu andava pelos cômodos como uma estranha, tocando objetos que perderam o sentido. A aliança guardada na gaveta, as fotos sorridentes em porta-retratos, o cheiro da camisa dele ainda pendurada no armário. Tudo era uma lembrança cruel do abandono. Os dias que vieram foram como um inverno interminável. Eu acordava e não sabia se tinha forças para enfrentar o relógio que insistia em andar. O tratamento exigia tanto do meu corpo, e a ausência de Marcos exigia ainda mais da minha alma. Era como lutar duas batalhas ao mesmo tempo, uma contra a doença e outra contra a solidão. As primeiras sessões de quimioterapia foram devastadoras. Eu saía fraca, enjoada, com a sensação de que meu corpo já não me pertencia. Voltava para casa e não havia ninguém esperando, ninguém para perguntar como eu estava. Muitas vezes me sentei no chão da sala, abraçando minhas próprias pernas, tentando encontrar calor em mim mesma. O vazio era o meu único companheiro. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Talvez fosse orgulho, talvez fosse teimosia, talvez fosse apenas instinto de sobrevivência. Eu lembrava das palavras do médico dizendo que eu tinha chances de vencer, e me agarrava a essa fagulha de esperança como quem segura um fio de luz em meio à escuridão. Houve dias em que pensei em não voltar mais ao hospital. O cansaço era tão grande que qualquer passo parecia impossível. Mas sempre que fechava os olhos, uma voz interna sussurrava: "Continue. Você ainda está aqui." E eu continuava. Não foi apenas minha força interior que me manteve de pé. Pessoas que eu jamais imaginei se aproximaram. A vizinha que mal falava comigo começou a trazer sopas quentinhas. Um colega de trabalho que eu não via há anos me enviou mensagens de incentivo. Até estranhos no transporte público me ofereciam o braço para ajudar a descer. Pequenos gestos que, para mim, significavam o mundo. Com o passar dos meses, o tratamento começou a surtir efeito. Lentamente, os exames mostraram melhoras. Eu ainda estava fraca, ainda tinha dias ruins, mas havia progresso. Cada pequena vitória era celebrada em silêncio, porque eu sabia que ninguém, além de mim, entendia o peso daquela conquista. Até que um dia, após longos anos de luta, o médico me deu a notícia que eu mais esperava: "Helena, você venceu." Aquelas 3 palavras ecoaram dentro de mim como uma música. Chorei como não chorava há muito tempo, mas não eram lágrimas de dor, e sim de alívio. Eu tinha vencido a batalha que parecia impossível. No entanto, junto com a alegria, veio também uma dor antiga. Por um instante, pensei em Marcos. Pensei em como seria contar a ele que eu sobrevivi, que eu consegui. Mas rapidamente a realidade me lembrou: ele não estava lá em nenhum momento. Ele não segurou minha mão quando eu tremia. Ele não me ajudou quando eu mal conseguia levantar da cama. Ele havia escolhido ir embora. E foi com essa consciência que decidi reconstruir minha vida do zero. Recomecei com pequenos trabalhos, descobrindo novas habilidades e me esforçando para ser independente. Cada moeda que eu ganhava tinha o peso da minha dignidade. Aos poucos, fui recuperando não apenas a saúde, mas também o orgulho de quem eu era. Passei a olhar no espelho e ver mais do que uma sobrevivente.
Via uma mulher forte, resiliente, que havia enfrentado a morte e vencido. E com o tempo, as feridas emocionais também começaram a cicatrizar. Não completamente, mas o suficiente para que eu conseguisse respirar sem sentir dor. Foi então que o destino decidiu brincar comigo. Anos depois, quando eu já havia reencontrado minha própria dignidade, o vi novamente. Estava sentado em um banco de praça, encurvado, o rosto marcado pelo tempo e pelo peso das escolhas. Reconheci de imediato aqueles olhos. Meu coração disparou, não por amor, mas pelo choque do reencontro. Eu poderia ter ignorado, seguido em frente, fingido que não o vi. Mas meus pés se moveram sozinhos até ele. Marcos. Minha voz saiu firme, mesmo que por dentro meu coração estivesse em tumulto. Ele levantou a cabeça devagar. Quando nossos olhares se encontraram, vi espanto e vergonha em seu rosto. Helena, disse baixinho, como se fosse um fantasma que ele não esperava reencontrar. O silêncio pesou entre nós. Ele parecia buscar palavras, mas não as encontrava. Até que finalmente murmurou. Eu não deveria ter ido embora. Meu peito se apertou, mas não doía mais como antes. Era diferente. Eu já não era aquela mulher quebrada. Não deveria mesmo, respondi, com calma. Mas você foi. E sabe o que aconteceu? Eu sobrevivi. Eu venci. Sem você. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Seus ombros estavam caídos, como se carregasse um fardo pesado demais. Eu pensei que não suportaria te ver sofrer. Eu fui covarde. Ouvi suas palavras, mas elas não mudaram nada. Não apagavam as noites solitárias, nem os dias em que achei que não iria aguentar. Porém, naquele instante, percebi algo essencial. Eu já não buscava a validação dele. Não precisava de suas desculpas. Eu era inteira sozinha. Você estava certo em uma coisa, Marcos. Ele ergueu os olhos, confuso. A vida muda. E eu mudei. Hoje, não carrego mais rancor. Mas também não carrego mais você. Vi a dor no olhar dele, mas também vi minha liberdade refletida ali. Sorri, virei-me e caminhei. Cada passo parecia uma vitória. Cada respiração era prova de que eu havia vencido não apenas a doença, mas também a sombra dele sobre minha vida. Quando o vento daquela tarde tocou meu rosto, fechei os olhos por um instante. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o futuro era meu. Eu não era mais a mulher abandonada. Eu era a mulher que renasceu das cinzas e descobriu que, dentro dela, existia uma força que ninguém poderia roubar. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!